e falo do Brasil. Quero desejar um bom dia a todas as pessoas que estão aqui me escutando nesse momento, agradecer também ao terceiro LiJuNet, que trouxe a oportunidade de a gente estar compartilhando pesquisas que acontecem em vários territórios desse mundo, né? Então, vou começar apresentando aqui o meu trabalho, que leva o nome Representação e Representatividade Negra nos Livros para as Infâncias no Brasil, onde eu vou falar de um panorama das literaturas publicadas dentro do território brasileiro por autores e autoras brasileiras, né? Que é uma análise que faço. Então, antes de começar, eu queria dizer quem estou sendo, né? Acho que é importante se apresentar, né? Eu sou educadora, pesquisadora, pedagoga, sou curadora literária, escritora, mediadora de leitura, professora que forma professores e professoras, às vezes artistas e mestre em relações étnico-raciais. Toda a minha trajetória, ela vem ligada no processo de pensar as infâncias, a literatura infantil, esse livro para as infâncias, e pensar a educação e as relações étnico-raciais, como vocês podem ver nas imagens, tanto em formação como no campo, com escuta de crianças, nas duas pós-graduações que atuo na Casa Tombada, que é a instituição que sou vinculada, né, uma chamada Livro para a Infância, outra Educação em Relações Étnico-Raciais, como construindo literatura a partir de escuta de crianças, ou fazendo curadoria artística, como esse projeto ODU, ou fazendo mediação de leitura para as crianças. Bem, a partir dessa breve apresentação, eu acho que entra um pouco no como estruturou essa pesquisa para poder conversar um pouco mais com vocês, né? Eu queria começar pela introdução, né? Que a introdução ela pretende fazer o quê? Trazer um debate, né? Essa pesquisa pretende trazer um debate da representação e representatividade nos livros para as infâncias publicados do Brasil, como eu já disse, pensando sim o corpo negro, pensando a população negra no Brasil e as personagens negras nesses livros. Essa pesquisa também, ela sempre está dialogando com um contexto histórico de ontem e de hoje, porque eu olho, né, eu lanço olhares, eu lanço percepções para os livros produzidos na contemporaneidade. Porém, eu tenho que analisar a partir de contexto histórico, porque quando a gente fala do corpo negro no Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país subjetivamente e estruturalmente racista, então eu tenho que levar em consideração como isso se constitui, né, como essas percepções do corpo negro se constituem ao longo da história, né? Pontuar as existências dos aspectos racistas nos livros para as infâncias, como que isso, que se consolida nessa sociedade, também se apresenta nos livros, porque o livro é feito por gente que vive nessa sociedade, que se forma nessa sociedade, então como que os elementos racistas às vezes estão presentes nesses livros para as infâncias, visibilizar as resistências e existências de ruptura com narrativas que apresentam aspectos racistas a partir da autoria negra na obra, ou seja, a pesquisa, né, que eu venho fazendo, ela não só fala de como o racismo se materializa no livro, mas também como corpos negros com autoria e personagens negros bem elaborados trazem uma ruptura com isso que está estabelecido, né? Com isso que vem se estabelecendo, né? Aí discutir as relevâncias das produções contemporâneas com presenças negras que reafirmem a pluralidade nos modos de narrar, de ficcionar e indicar como obras que reafirmem essa pluralidade é uma forma de garantir a literatura como um direito humano para todas as crianças, porque se a gente fala que a literatura é um direito humano e que a literatura ela apresenta mundos, como Heloísa Pires Lima diz, né, ela apresenta mundos, mas ela não apresenta, a partir do momento que ela não apresenta o nosso próprio mundo também, é um problema e a gente precisa conversar sobre isso. O projeto de pesquisa ele tem como objetivo investigar como as representações negras foram e são construídas nos livros para a infância no Brasil, identificar de que maneira as autorias negras vêm tensionando os estereótipos e propondo novos vocabulários de imagens e sentidos sobre as experiências negras no Brasil, refletir sobre a importância da representatividade negra como elemento de formação identitária e de ampliação de repertórios culturais para todas as infâncias e fomentar o debate sobre o direito à literatura como um espaço de afirmação
de identidade, sonhos e possibilidades de mundos, né? E como metodologia, a pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa e de caráter bibliográfico, analítico e interpretativo, onde serão feitas análises dos conteúdos desses livros de literatura infantil, né? Onde a gente possa ver o conteúdo explícito e implícito, né, nessas obras, identificar e quantificar a presença de temas, personagens e narrativas racistas, considerando os aspectos internos, né, da literatura e da obra, mas também externos, né, de toda a sociedade nesse livro. E aí, para quem eu trago quem me dá a mão para pensar essa pesquisa são muitas pessoas, mas aqui eu vou destacar, para pensar a literatura infantil, para pensar esse livro para a infância, principalmente a Débora Araújo, a Heloísa Pirilis Lima e a Nilma Lino Gomes, que elas vão trazendo a importância da literatura de autoria negra, a literatura que tem a presença negra para a construção de uma educação, e não só uma educação escolar, mas uma educação de uma sociedade, uma reeducação de uma sociedade numa perspectiva antirracista, mas também a Heloísa, principalmente a Heloísa Pires Lima e a Débora Araújo, elas trazem elas vão problematizar como os livros eles traziam estereótipos racistas e esse processo da importância dessa ruptura com a chegada de novos livros feitos na contemporaneidade, principalmente por autores e autoras negras. O Munanga, o Stuart Hall, o Nogueira, o Renato Nogueira, a Olivia Luiza Pilar de Souza, eles vão me ajudar, vão me dar a mão para poder pensar não só a sociedade, mas pensar também o que leva a palavra que está no nosso título, representação e representatividade, né? Onde ali eles vão estar. A Olivia, por exemplo, ela faz análises a partir ela é da comunicação e faz análises a partir de série, ela faz análise de como as representações e representatividades negras acontecem. O Renato Nogueira discute representação e representatividade como uma categoria política, né? Então, eles vão estar ali nos ajudando a pensar esse conceito, pensar esses termos e ver a importância deles no contexto da construção desse acervo literário, dessa publicação, desse mercado editorial e de tudo que vem acontecendo. Bem, vamos passar para os dois termos que dão nome aqui ao trabalho, né? Que é representação e representatividade. Aí eu destaquei o que o Stuart Hall nos traz, né? Que ele fala que a representação é o processo pelo qual membros de uma cultura usam a linguagem para instituir significado. Essa definição carrega uma premissa: as coisas, os objetos, os eventos do mundo não têm neles mesmos qualquer sentido fixo, final ou verdadeiro. Somos nós, em sociedade, entre culturas humanas, que atribuímos sentidos às coisas. Os sentidos, consequentemente, sempre mudarão de uma cultura para outra ou de uma época para outra. E a Olivia Souza, ela fala que a representatividade acaba por absorver todos esses apontamentos. Assim, não se trata de um sinônimo de representação, mesmo que a representatividade, mesmo que ela, a representatividade, existir seja preciso. Algo que esteja sendo ali representado, se construa sentido sobre algo, que esse algo seja interpretado, ou seja, o processo de representação apontado por Hall, e nesse sentido a representatividade também não necessita de presença e não da ausência, tanto entre os personagens quanto na produção. Ou seja, a gente precisa levar em consideração que para garantir a representatividade é necessária a representação. Porém, a gente não pode esquecer que a gente precisa saber que nem toda representação garante a representatividade, que a representação de personagens negros na literatura, quando a gente olha para o Brasil, ela sempre existiu. O que não existia era uma representatividade em grande quantidade, né? E aí a representação feita por pessoas que não compreendiam a potência dessa representatividade, muitas vezes eram estereotipadas, porque não compreendia as singularidades e as pluralidades de uma pessoa negra, de um corpo negro, então elas construíam representações racistas com personagens negros. E aí, para pensar um pouquinho mais sobre isso, né, eu vou falar que para vocês que nessa discussão do livro para a infância, né, o que a gente vai pensar é que os personagens eram quase inexistentes ou estereotipados, como eu já disse, que tanto na imagem quanto na escrita, a,
ela marca o corpo negro em um lugar na sociedade, constituindo uma relação de poder, e aí quem ajuda a gente a pensar também um pouco isso é a Patrícia Hill Collins e o Winnie Bueno, com o conceito de imagem de controle. Ela vai estar falando principalmente do corpo da mulher, né, da mulher negra. Então, eu trouxe elas aqui para a conversa, porque o livro que eu vou mostrar para vocês são um livro com a representação de uma mulher negra, e essa imagem colocada da forma que ela vai estar sendo colocada, ela vai construindo conceitos e controles sobre um corpo, e vai construindo conceitos sobre ele, desse corpo dessa mulher, como que a sociedade vê e como ela também vai acabar se vendo nessa sociedade, né? Então, ela sempre vai carregar, ela vai estar carregando é mais do que estereótipo, é carregar sentidos negativos, né? E colocar essa mulher, no caso a mulher negra, num lugar onde ela não possa sair, né? Esse lugar único para ela. E existiam personagens negros, porém eles não traziam significado sobre os seus corpos, né? Que é o que o Stuart Hall disse na outra citação que eu falei. E aí, para a gente começar a conversar, a gente vai pensar que a Débora Araújo, tanto a Heloísa Pires Lima, elas trouxeram essas categorias de manifestação de racismo dentro dos livros. Eu trouxe algumas presentes nas duas, né? E trouxe também uma frase da Heloísa Pires Lima que vai nos ajudar a ler o livro que eu trouxe para a gente, né? As imagens ilustradas também constroem enredo e cristalizam as percepções sobre aquele mundo imaginado. Se examinadas como conjunto, revelam expressões culturais de uma sociedade. A cultura informa através de seus arranjos simbólicos, valores e crenças que orientam a percepção de mundo. Isso a Heloísa Pires Lima disse, e aí nesse mesmo artigo ela coloca lá quais são algumas dessas características, né? Ou seja, eles não eram retratados, os corpos negros eram invisíveis, ou eles eram colocados somente como escravizados, nessa única condição do escravo, né? E essa história sempre como mantenedora de violência, né? Como se a história do povo negro só começasse com a escravidão no Brasil. Muitos personagens eram tidos como bobos, bocó, idiotizados, né? Ou sofriam violências e humilhações, e muitas vezes a África somente no molde primitivo, né? E pensava a mulher, que é o que a gente vai apresentar, e aí eu vou fazer um destaque, é isso, né? O corpo da mulher somente como empregada doméstica. Existem duas características. A Débora Araújo, ela também traz no estado da arte que ela faz, a partir da Flúvia Rosenberg, de textos da Flúvia Rosenberg, entre outras, ela fala da mulher negra como a mulata, né, sensual, ou como empregada doméstica. Aqui eu trouxe o empregada doméstica, que é o que a gente vai fazer a análise, né? Que é a mulher sempre como pano de fundo, ela nunca está à frente, ela não tem uma história, uma narrativa, um desenvolver da sua história. Ela é uma mulher boba, né? Ou ela não tem, ela não tem, ela está sempre colocada aqui nesse lugar da empregada doméstica, né? E aí eu vou abrir aqui, vou convidar vocês para uma pausa para a gente ler esse livro, e durante ler eu vou trazer outros dois conceitos, outros três coisas para a gente pensar, né? Dois conceitos, que é a identidade, o livro Corpo Território, e a gente pensar a autoria negra, tá bom? Vou interromper o compartilhamento. Nesse livro aqui que eu trouxe para vocês verem, ele conta a história de um menino que plantava framboesas e que ele tem uma relação com a família muito legal, inclusive até vai narrar a morte do pai dele, né? Só que num determinado momento ele sai logo na a primeira dupla de páginas, na segunda ele sai desse lugar que ele estava plantando framboesas e ele vai, chega e abraça a mulher que seria a babá dele, né? O texto ele não traz nenhuma característica física da babá, né? Mas na imagem a pessoa que fez a ilustração ela constrói uma imagem de uma mulher negra com lenço na cabeça, avental, e ela nunca mais aparece em toda a história, né? Na escrita ela fala assim: onde você estava, menino? Pergunta a babá.
lá nas framboesas, vendo se tinha algumas maduras. Pode ver minhas mãos. E mostrava as mãozinhas manchadas de vermelho escuro das framboesas. Amanhã vou plantar umas sementes. A lua tá boa e não vai ser de couve nem de alface. Vai brincar, menino? Isso é preocupação de gente grande, não de criança. E dizia o papai. E aí, essa personagem nunca mais volta a aparecer, por mais que pareça que ele tem uma relação de afeto, o livro inteiro ela nunca mais aparece, nem quando a família se reúne para um jantar, porque é de noite a lua, né? Então a gente tem aqui uma figura não uma personagem que ela não tem elaboração, ela não constrói ali uma identidade nesse livro, né? E a mulher negra presa a esse estereótipo de empregada, né? Essa empregada devotada a esse patrão que é esse menininho, né? Aí eu trouxe um outro livro, rapidamente esses dois livros, esse eu não vou ler, ele se chama Tios e Tias, e ele vai falando tio e tia por ali, né? E aí ele fala, e todos aqueles tios que nos influenciam a vida e nos querem muito bem. E aí ele vai mostrando as imagens do tio, e aqui ele mostra novamente essa mulher mais velha, como que é a vizinha, mas ela está presa a esses estereótipos. Além de estar cozinhando, fazendo um bolo, ela está aqui com um lenço na cabeça, o Bob's. E é bem próximo ao que é a empregada, que mesmo que não seja uma mulher negra, elas duas são quase espelhos, né, no processo do que elas se vestem e de como elas se arrumam. Então, a gente tem nos livros contemporâneos brasileiros, a gente não conseguiu romper com essa imagem, que é uma imagem da mulher negra nesse lugar. Entre outros estereótipos que a gente poderia ficar aqui falando horas, e não convém, eu fiz a seleção desse dentro da pesquisa. Uma outra coisa que eu tenho que falar é que existe uma ruptura com isso. E essa ruptura, ela se dá por vários motivos, né? Tanto a gente compreendendo que aqui no Brasil a gente tem um movimento negro que, como a Nilma Lino disse, a Nilma Lino Gomes disse que ele é o movimento negro educador, além de educar toda a nossa sociedade, todas as ações que ele fez em reivindicações, ele sempre estava dialogando no pensamento de qual era a educação que essas crianças iam receber. E essas crianças, todas as crianças, porque quando a gente fala de uma educação antirracista, ela é para todo mundo, para crianças negras e para as crianças não negras, né? Porque todas vivem nessa sociedade. E isso tudo influencia, em 2003, numa lei no Brasil que é a 10.639, que é uma lei que fala que da obrigatoriedade do ensino e história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos do Brasil. Só em 2003 isso é instituído como lei. E se é lei é porque não era feito. Em 2008 ela foi modificada pela 11.648, que acrescentava histórias e culturas indígenas. Isso modifica a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E com isso, a 10.639, ela chega um pouquinho antes no mercado editorial, né, porque o mercado editorial precisa produzir livros para estar nesses espaços e serem compras de governo, né, para poder estar nas escolas. E aí alguns livros são livros que acontecem estereotipados, como esses que a gente viu, e outros livros não. Outros livros são com personagens negros rompendo numa ruptura com essa imagem e construindo outros vocabulários imagéticos sobre o corpo negro para a nossa sociedade, o que é urgente, como a gente vê, né? E aí, esses livros, uma outra coisa na linha do tempo que eu tenho que falar, é com a chegada das mulheres negras na literatura. A presença das mulheres negras, já isso um pouco antes da lei, em 1995 e 98, vou botar como marco, e 1989. Em 1989, a Inaldete Pinheiro lança um livro, né, e ela lança numa região do Brasil que é o Nordeste, que é o Paiadão. Em 1995, a Sônia Rosa lança O Menino Nito numa coleção coordenada pela Heloísa Pires Lima, e em 1998, a Heloísa Pires Lima lança a História da Preta. A História da Preta e O Menino Nito são um clássico que até hoje a gente encontra sendo vendido e adotado em vários espaços educacionais. Elas trazem outras percepções dessas imagens construídas. E elas estão também, essas mulheres, elas estão preocupadas
exatamente de como eles vão estar, não só na escrita, mas também nas ilustrações. E outro marco que eu costumo trazer também, que eu acho que é muito importante a gente conversar aqui, é a lei de cotas no Brasil. A lei de cotas no Brasil começa a receber, nas universidades públicas, pesquisadores negros, né? Isso acontece em 2012. Recebendo pesquisadores negros, né, eles passam a ser não só mais um objeto de pesquisa, e sim seus sujeitos das suas pesquisas. Eles começam a pesquisar também suas histórias e construir narrativas outras que a universidade não estava construindo. E mais um marco que é importante dizer é a entrada dos ilustradores negros no mercado editorial. Existiam alguns, mas com a abertura, com uma maior quantidade desses ilustradores e ilustradoras negras, também se constrói outros vocabulários imagéticos. E eu vou trazer como exemplo uma autora mais contemporânea, né, dos dias atuais, que é a Carol Fernandes. Eu vou mostrar rapidamente 4 personagens mulheres dela, em 4 livros, né? O primeiro livro aqui, Um Dia Feliz, com que ela ilustra e quem escreve é a Patrícia Santana, ela vai falar dessa avó. E olha como essa avó, com essa neta, ela é retratada a todo momento, né? Então, para a gente ver como ela já vai construindo outras possibilidades de existência. Aí, no Terra, onde ela ilustra e o Yuri de Franco escreve, ela também traz uma relação de uma neta com uma avó, e ela também constrói outra possibilidade de existência dessa mulher, que era uma ceramista, né, e muito importante na história dessa menina. E em Fevereiro, que ela fala sobre uma criança que narra a tradição dela sobre um bloco de carnavalesco muito importante no Brasil, que é o Filhos de Gandhi. Quando as mulheres aparecem, como essa, olha só a representação dessa mãe e dessa avó que está aqui já com as roupas da Baiane e botando o neto com as roupas do filho gigante para sair. Enfim, é um recorte da pesquisa, né, um recorte curto, para a gente pensar um pouco da importância da gente não só ter os personagens negros, mas também que esses personagens negros eles tenham sentido, como o Stuart Hall fala, e para além do sentido, também pensar nessa autoria, porque quando a autoria negra chega, ela sabe exatamente o que ela quer construir de espelhos sobre a sua imagem, do que ela não quer reforçar de estereótipo, ela faz uma ruptura exatamente com o que está dado na sociedade para construir outras representações do corpo negro nos livros para as infâncias. Eu findo por aqui e agradeço a todas, todos e todos que escutaram.